Pessoal, eu tava aqui organizando o nosso Instagram, inclusive se você quiser seguir lá, ó, tem poucos seguidores ainda, mas a gente vai colocar bastante conteúdo legal aqui. Inclusive um dos conteúdos que eu tava postando agora era aqui no dia que a gente recebeu aqui a areia e a pedra, né? E na legenda eu tava colocando, até vou ter uma foto aqui maior, ó, eu tava colocando que a gente comprou um caminhão fechado, cerca de 10 toneladas, 10 toneladas de pedra. E aqui pelo menos na nossa região não é medida por metro, né? O caminhão você conta como tonelada. Então, tantas toneladas de pedra, tantas toneladas de areia. E na obra a gente está acostumado a falar metro. E eu no começo da obra eu não entendia muito por que se chamava metro. Na verdade eu nunca tinha parado para pensar, mas por que tantos metros de areia, tantos metros de pedra? E eu não sei se você também tem essa dúvida. Quem já conhece, já trabalha com isso, já sabe por que se chama assim, mas eu vou usar aqui o nosso programinha aqui, o SketchUp, para mostrar como que funciona. O primeiro deles é o metro linear. O metro linear, ó, pode ver que ele fica verde aqui porque eu estou usando paralelo a essa linha aqui. Ó. Ele é basicamente uma linha. Deixa eu só apagar essa outra aqui, aproximar. Desse ponto a esse ponto eu tenho 1 metro. Então onde que a gente usa geralmente essa medida? Quando você vai calcular quantas barras de ferro vai na viga, quanto tem uma viga na sua casa de metro linear. Às vezes você tem a metragem quadrada da sua construção, mas o metro linear da viga, né, dependendo de quantos cômodos você tiver, vai ser maior. Então o pedreiro precisa saber disso para saber quanto que ele vai te passar o orçamento. Um profissional do gesso, por exemplo, ele vai te cobrar por metro linear, ali um rodapé, um roda-teto de gesso, ele vai falar, ó, eu cobro X por cada metro linear. Então você sabe que cada peça que ele colocar, que vai ter o tamanho de 1 metro, vai custar aquele valor. É só fazer a medida do seu cômodo, você vai saber quanto você vai gastar. E aí depois tem 1 metro quadrado. Esse já é mais conhecido, né? A maioria das pessoas já sabe como é que faz. Mas vamos colocar ele aqui também, ó, 1 por 1. Se você não fugiu da escola, você sabe que multiplicando aqui a frente pela lateral, você vai ter a área aqui de 1 metro. Inclusive tem até, ó, se eu pegar o programa aqui, ele até marca pra mim aqui quanto que eu tenho. 1 metro quadrado. Então isso aqui é a área, tá? É calculado a área plana. De como que a gente faz o cálculo aí, por exemplo, para piso. Quanto que eu vou calcular a minha área da casa, quanto que eu vou calcular a laje de concreto, quanto que vai... qual é a minha área de... não o concreto em si, porque o concreto também é metro cúbico, mas quanto que eu calculo aqui para a minha laje para saber quanto que vai de concreto. Então eu vou sempre usar o metro quadrado, tá? Se eu for lá na loja comprar um piso e o preço do piso é lá, vamos chutar aqui, R$50 o metro quadrado, não quer dizer que é R$50 a peça, não quer dizer que é R$50 a caixa, é R$50 o metro quadrado. Ou seja, se na caixa vier, por exemplo, ó, uma peça, 2 peças, 3 peças. Então, ó, cada peça dessa, aliás, essas 3 peças elas vão formar 1 metro quadrado. Então você está pagando R$50 pelas 3 peças, entendeu? Então não importa, até se eu colocar aqui, ó, mais uma linha no meio, ó, digamos que é um piso menor, ele vai ter 6 peças. Então essas 6 peças continuam custando, é mais quantidade, é mais peça, mas ela continua custando R$50. Geralmente o preço das lojas é por metro quadrado. Você tem que tirar essa dúvida na hora lá, né? Não vai perguntar lá quanto que é o valor, é tanto, mas por quanto? Por metro quadrado, é por peça, é por caixa. Às vezes um piso laminado ali você vai pagar por caixa, talvez, né? Então você tem que estar atento a isso. Você vai pagar, porque daí você chega lá na sua obra, você vê lá, a minha sala tem 14 metros quadrados, por exemplo. Então essa sala ela vai usar 14 vezes o valor que está lá na etiqueta, entendeu? Aí você já tem uma noção mais fácil de quanto que vai custar aí o seu piso, tá? Isso aqui, gente, eu sei que tem muita gente que já sabe isso aqui de cor, já está acostumado com isso aqui, mas eu estou passando aqui mesmo para quem tem essa dúvida, né? Geralmente, como eu falei aqui, o metro quadrado é mais comum, né? A gente já está acostumado a fazer. Mas a areia, eu mesmo, no começo, não entendia muito bem como é que é. 1 metro, mas que metro, né? Como que funciona? Por que se chama o metro da areia, né? O metro da areia é isso aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui no plano 1 metro quadrado, 1 por 1. No caso da areia, né? Não tem como calcular o plano, porque ela é volume. Então ela vai ter 1 metro de altura também, ó. Então aqui, ó,
eu tenho que multiplicar não só aqui a base, quanto a altura, quanto a profundidade. Então eu tenho 3 medidas aqui para calcular o metro cúbico. Se você imaginar que isso aqui fosse uma caixa de vidro e enchesse ela de areia, era essa quantidade de areia que você estaria comprando ali se você comprasse um metro cúbico de areia. Quando a gente fala metro, né, porque aqui pelo menos na minha região se fala só metro. Ah, vê um metro de areia, um metro de pedra. Não se fala metro cúbico, mas seria essa quantidade aqui, ó. Inclusive, se eu fizer aqui um outro desenho, vou pegar aqui 1 metro também, 1 por 1. Eu digito aqui para ficar exato, tá? Eu vou pegar essa ferramenta aqui para largar um pouquinho. Deixa eu só pegar ela bem certinho aqui para... Vou trazer 0,05. Então se eu criar uma aqui interno, ó, eu tenho, se eu clicar aqui, eu tenho 1 metro aqui, ó, interno de área útil. Essa paredinha que eu fiz aqui para fora, eu vou levantar ela. Digamos que aqui eu tenha um caixote. Se eu encher isso aqui de areia, ó, você medir aqui, essa área desse ponto a esse é 1 metro. Então eu tenho aqui 1 metro de altura, de largura e de profundidade. Então eu tenho aqui 1 metro cúbico. Então é essa quantidade de areia que eu vou ter na minha obra. Inclusive, se eu pegar aqui, vamos pegar esse cubo de exemplo. Vamos colar ele aqui. Ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. E geralmente um caminhão desses menores, né? Não estou falando aquelas carretas maiores, tá? Os caminhão básicos aí de depósito, eles têm aí uma quantidade de 5 metros cúbicos de areia. Eles conseguem carregar 5 metros cúbicos. Então quando você compra um caminhão fechado, geralmente você vai comprar isso aqui, ó. Cada cubo desse aqui equivale a 1 metro de areia. É o volume que ele consegue carregar. Lógico que não vai estar certinho assim, mas é mais ou menos a medida que eles usam lá. Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas aquela caçamba da máquina, ela já tem essa medida de 1 metro cúbico. Então cada vez que ele enche aquela caçamba e joga no caminhão, ele já conta como 1 metro cúbico. Nunca vai ser muito exato, né, mas é mais ou menos assim para você ter uma noção de como que você calcula, tá? Eu sei que para muita gente isso aqui já é comum, mas para você que ainda tinha essa dúvida, espero ter ajudado aí. E mais uma vez eu vou convidar você a seguir nosso Instagram, Batendo Massa lá. Logo logo vai estar bem completo, bastante dicas como essa. Deixa seu comentário aí para a gente possa trazer outras dúvidas que você tenha de pesquisa aqui, corre atrás e vai postar aqui para vocês. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez, deixa o seu like aí e siga a gente, se inscreve aí para que a gente possa estar trazendo muito mais conteúdo para vocês.